Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Sim Nem Não. Hoje nós estamos aqui, como sempre, com a proposta mais do que de trazer respostas prontas, trazer questionamentos, debates, temas que são interessantes e importantes para serem debatidos, temas do direito, mas não apenas do direito. E nós temos hoje uma convidada muito especial, uma egressa do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho, advogada, atuante na advocacia extrajudicial, pós-graduada em Direito Notarial e de Registro, pós-graduada também em Direito Imobiliário, a nossa querida advogada, a Camila Gonçalves Nobre. Camila, seja bem-vinda. A Camila vai trabalhar hoje com a gente uma temática muito importante, que é a uso capião extrajudicial, a importância do profissional do direito compreender o significado, né, do que é extrajudicial, a prática em relação não só ao uso capião, mas os atos extrajudiciais de uma forma geral. Então, a Camila está aqui para elucidar para a gente alguns pontos, para conversarmos a respeito. Seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. Alegria é minha. Então, Camila, vamos começar a discutir a respeito do conceito de uso capião extrajudicial. E aí, quando a gente pensa na questão da uso capião, a gente sabe a importância da posse no contexto da uso capião, a gente sabe que as modalidades de uso capião, elas possuem requisitos próprios, no que diz respeito ao lapso temporal, a forma como essa posse deve estar para que possa configurar o uso capião. E em relação ao uso capião extrajudicial, o que a gente pode trazer aqui de informação nesse sentido? Marcelo, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de apresentar um pouquinho os meus conhecimentos para os alunos do 7º período. É um prazer para mim estar compartilhando sobre um assunto que eu gosto muito, um assunto que eu atuo, e para poder colaborar com o conhecimento de vocês, tá bom? Vamos começar. Eu fiz um roteiro da nossa explanação, porque a gente tem um tempo curto de meia horinha, e isso vai facilitar o entendimento. Então, eu preparei para trazer aqui para vocês, primeiro, uma parte conceitual sobre a uso capião. Vou trazer também a evolução legislativa sobre esse instituto, a figura do tabelião de notas também em relação ao uso capião extrajudicial, o trâmite da uso capião extrajudicial dentro do registro de imóveis e também questões práticas que nos ajudam a entender mais sobre o instituto, que é relativamente novo. Tá bom? Eu preciso, Marcelo, que você compartilhe isso, certinho. Primeiro, o conceito de uso capião é um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pelo exercício da posse prolongada no tempo, observados requisitos legais e específicos. Esse é o conceito de uso capião em si. E mais na frente, a gente tem o conceito de uso capião extrajudicial, que o uso capião extrajudicial é, na realidade, uma nova forma de reconhecimento de todas as espécies de uso capião já existentes e trazidas pelo Código. Não se trata de uma nova espécie de uso capião. Muito cuidado com esse detalhe, porque tudo aquilo que vocês já aprenderam, já estudaram com o professor Marcelo, em relação ao uso capião, aos requisitos específicos de cada espécie de uso capião, tudo isso é válido e empregado aqui na uso capião extrajudicial. O que a gente vai discutir aqui, pela falta de tempo também, que a gente não vai entrar específico em cada detalhe dos requisitos formais, ou dos requisitos pessoais e dos requisitos reais de cada espécie normativa, mas nós vamos tratar de uma nova possibilidade de requerimento desse uso capião. Temos, antigamente, a via principal judicial para se requerer a uso capião. E agora chegou a uso capião extrajudicial,
que nos traz uma nova modalidade de requerimento desse direito através da via extrajudicial, que é perante o registro de imóveis. Feita essa consideração e levando em conta que vocês já estudaram a usucapião em si, os requisitos e todos os detalhes atinentes a isso, nós vamos avançar para a evolução legislativa. A usucapião extrajudicial, na forma fora do judiciário, ela já existia no nosso ordenamento jurídico com a Lei 11.977 de 2009. Ela é denominada usucapião administrativa porque era uma forma de se requerer a usucapião na via extrajudicial, mas muito tímida, porque ela era limitada apenas para questões de regularização fundiária de interesse social. Então, o poder público concedia títulos de legitimação de posse aos interessados e, com esse título, os interessados levavam para registro e garantia da propriedade. Era um tipo de usucapião muito específica, porque só se via para esse tipo de usucapião. Posteriormente, lá com o advento do novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, surgiu a figura da usucapião extrajudicial de forma ampla, de forma mais concreta e positivada de uma forma mais abrangente. A usucapião extrajudicial prevista no novo Código de Processo Civil fez com que surgisse e acrescentasse o artigo 216-A na nossa Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73. E esse artigo a gente vai estudar mais à frente, porque é um artigo muito importante que traz toda a regulamentação da usucapião extrajudicial. Como toda norma nova, o artigo 216 sofreu muitas críticas, tanto perante a doutrina, quanto o próprio judiciário, no sentido de trazer informações, trazer detalhes que colocavam empecilho para a utilização do próprio instituto. Então, mais à frente, em 2017, nós tivemos o advento da Lei 13.465, que é a Lei de Regularização Fundiária Urbana e Rural, de imóveis urbanos e rural, que trouxe algumas modificações muito interessantes e muito significativas ao Instituto da Usucapião Extrajudicial, porque com essas alterações permitiu-se um instituto mais célere, mais eficaz e mais viável, porque tudo aquilo que travava o andamento do processo extrajudicial da usucapião agora foi corrigido com essa lei. Ainda nesse ano de 2017, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, elaborou o provimento 65, que é um provimento que unificou toda a forma de se trabalhar com a usucapião extrajudicial, tanto para os tabelionatos de notas, quanto para o registro de imóveis. Então, unificou isso a nível nacional, possibilitando uma melhor atuação dentro do Instituto de Usucapião Extrajudicial, tanto pelos notários quanto pelos registradores, e facilitando também o entendimento dos interessados de como proceder com aquele instituto que é relativamente novo no nosso ordenamento jurídico. Sigamos. Antes de entrar propriamente no estudo do artigo 216 da Lei 6.015, eu queria falar com vocês dois pontos muito importantes que travam, que impedem a usucapião extrajudicial. Pode ocorrer em qualquer espécie de usucapião a usucapião extrajudicial. Como a gente falou, ela abrange todas as espécies de usucapião de uma forma que agora o reconhecimento pode ser de forma extrajudicial. Agora, não pode haver litígio. Se houver litígio entre o interessado ou algum outro interessado, algum outro terceiro,
Em relação ao mesmo imóvel, não há que se falar em usucapião extrajudicial. Havendo litígio, o requerimento da usucapião deve ser obrigatoriamente na via judicial. Outro empecilho que a gente encontra e que é de extrema importância é a exigência de comprovação da existência de um óbice para a transferência da propriedade pelos meios comuns. Essa exigência foi trazida pelo provimento 65 e significa que a usucapião, ela não pode ser utilizada quando bem entender. Precisa de um bom senso aqui. Toda vez que a transferência da propriedade puder ser feita através dos meios comuns, que é uma escritura de compra e venda, um inventário, uma doação, toda vez que essa transferência puder ser feita através dos meios comuns, não existe possibilidade de usucapião, ok? Então, a usucapião somente pode ser utilizada quando não houver possibilidade de lavratura de escritura pública ou mesmo de inventário judicial para aquisição da propriedade. Isso existiu para poder evitar fraude no sistema da usucapião, porque na usucapião não há incidência de tributação. A aquisição ela é originária e da forma em que o imóvel se encontra. Então, as pessoas passaram a aproveitar isso para não ter que fazer uma escritura de compra e venda e pagar o ITBI, para não ter que fazer uma doação e pagar o ITCD, ITCMD. Então, criou-se uma fraude em cima do procedimento da usucapião, que agora, com o provimento e essa exigência, tende a reduzir em relação a comprovar. Um dos requisitos para usucapião extrajudicial é comprovar para o registrador que não houve mesmo a hipótese de uma transferência da propriedade pelos meios comuns. Eu trouxe aqui mais à frente para vocês exemplos práticos que possibilitam a usucapião extrajudicial. São exemplos de que a transferência comum não pode ser feita. Por exemplo, imóvel invadido, alienante não localizado, alienante falecido cujos herdeiros não querem abrir inventário, extinção irregular da pessoa jurídica que vendeu o imóvel, imóvel localizado em loteamento irregular ou clandestino. São hipóteses de situações que a usucapião extrajudicial cabe e é devida. Então, feitas essas considerações, vamos passar para o estudo do artigo 216-A, que é o artigo que trouxe, que positivou no novo Código de Processo Civil a usucapião extrajudicial. Vamos fazer a leitura bem detalhada do caput, porque no próprio caput a gente já consegue tirar um tanto de informação importante. Vamos lá. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiento, a requerimento do interessado, representado por advogado instruído com. Vamos parar por aqui primeiro e vamos fazer a leitura pausada. Sem prejuízo da via jurisdicional. Aqui eu já consigo colocar 3 pontos importantes para vocês. Primeiro, a usucapião é uma faculdade, é uma opção que o interessado tem para poder requerer a usucapião, requerer a propriedade em razão do exercício da posse prolongada no tempo. Camila, uma vez que eu entrei com uma ação de usucapião na via judicial, eu posso, no curso dessa ação, entender que a via extrajudicial para mim era melhor e escolher a via extrajudicial? Não tem problema nenhum. Pode sim escolher a via extrajudicial, mesmo já tendo ingressado com uma ação de usucapião. Aqui, a sugestão que eu dou para vocês,
quando vocês estiverem atuando e que o seu cliente estiver nessa situação, é nunca peçam a extinção do processo de usucapião para poder seguir com a usucapião extrajudicial. Eu aconselho que vocês peçam a suspensão do processo, porque enquanto o processo está suspenso, você dá andamento com a usucapião extrajudicial e, em caso dessa usucapião extrajudicial não ter sucesso, não for efetivada, não tem problema nenhum você voltar para a ação judicial e requerer na via judicial aquilo que você já tinha requerido, ou seja, dar sequência no processo de usucapião judicial. Então, a suspensão é a melhor saída, tá bom? Outra coisa, outro ponto importante, a via extrajudicial fracassada, quando ela não dá certo, não impede que o usuário, que o interessado, busque aquele mesmo direito na via judicial. A mesma coisa também acontece, porque uma vez que você escolhe a usucapião extrajudicial e o registrador entende que você não cumpriu as exigências para aquele procedimento, o registrador não está falando que você não tem direito à propriedade. Ele está falando que você não tem direito a utilizar o trâmite extrajudicial para aquele requerimento. Ficou claro isso? Vamos partir para o próximo. É admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis. Vamos parar aqui. O processo de usucapião extrajudicial não acontece no tabelionato de notas. Ele acontece inteiramente no registro de imóveis. Então, não confunda, o tabelionato de notas, o tabelião, ele apenas lavra um dos documentos essenciais à apresentação do requerimento perante o registro de imóveis. Todo o trâmite da ação da usucapião extrajudicial acontece dentro do registro de imóveis. E não é qualquer registro de imóveis. No complemento, temos que da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo. Os registros de imóveis, eles têm circunscrição, e os imóveis que estão naquela localidade, naquela cidade, eles estão subordinados a um registro de imóveis. Se na cidade tiver mais de um, teria que ver, a cidade ela é literalmente repartida, e aí teria que ver em qual seria a circunscrição daquele imóvel. Fato é que o registro de imóveis para o requerimento do imóvel usucapiento, para o requerimento da ação da usucapião extrajudicial, é o registro de imóveis competente para aquele imóvel. Seguindo, a requerimento do interessado. Veja bem, é necessário um requerimento para o reconhecimento extrajudicial da usucapião, que será apresentado no registro de imóveis. Nós não temos aqui um tempo para eu falar para vocês o que deve conter de forma detalhada nesse requerimento, mas eu já adianto que é um requerimento muito bem formulado, um requerimento detalhado, completo, objetivo. Tem que ter a classificação correta da usucapião, da espécie que está sendo pretendida, tem que falar também da posse, do tempo de posse, tem que ter a classificação e toda a descrição completa do interessado, enfim, são várias características e informações que esse requerimento deve ter para que ele seja validado. E o requerimento, ele precisa ser representado sempre por advogado. A figura aqui do advogado é indispensável para o requerimento da usucapião extrajudicial. Não existe trâmite de usucapião extrajudicial sem a presença de um advogado. Feitas essas considerações, nós vamos passar agora a analisar quais são os documentos essenciais
que vão instruir esse requerimento que nós acabamos de falar. Passando. O primeiro documento essencial é a ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias. Aqui entra a figura do tabelião de notas. É aqui que o tabelião de notas vai atuar, lavrando a ata notarial, que tem que conter tempo, a posse e a espécie da usucapião pretendida. Decidindo o interessado por requerer a usucapião na via extrajudicial, primeira coisa que ele tem que fazer, dirigir ao tabelionato de notas, dirigir-se ao tabelião. Por quê? O tabelião é quem vai fazer a primeira entrevista com ele, vai escutar, vai colher algumas informações essenciais, vai falar se ele tem direito ou não, porque o tabelião, ele tem essa função de um advogado, essa função de aconselhar. Tanto é que para lavrar a ata, não é preciso de um advogado. O advogado é indispensável no requerimento lá no registro de imóveis. Então, aqui, o tabelião, ele vai colher as informações que ele achar necessárias. Se ele se sentir, se ele sentir que precisa fazer diligências no local, ir até o imóvel, colher testemunhas, ver a situação do imóvel, tudo isso é permitido. Então, é um documento completo e a gente sabe que a ata notarial é um documento público, que contém fé pública. E tem também uma característica, um detalhe da ata notarial que é muito interessante. A ata notarial, ela tem força de prova pré-constituída. O que significa ter força de prova pré-constituída? Significa que o interessado pegou e decidiu por entrar com o pedido da usucapião na via extrajudicial. Não dando certo, o registrador entendeu que o título dele não está apto para registro, frustrando a via extrajudicial. O interessado não precisa e não deve descartar a ata notarial. Ela tem força de documento e ela vai ser um documento muito importante na via judicial, porque é ela que vai atestar o tempo de posse, a posse, a espécie de usucapião pretendida. Por quê? Justamente por causa da fé pública. Então, é um documento muito bom, tanto para a via judicial quanto para a via extrajudicial. E tem um outro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês. O tabelião, ele tem uma característica de livre escolha. Ou seja, todo tabelião, a gente pode escolher qual utilizar, qual escolher, qual contratar. Mas, em se tratando de usucapião extrajudicial, a gente não tem essa liberdade. É uma exceção. Então, o tabelião de notas que vai lavrar a ata notarial para fins de usucapião tem que ser obrigatoriamente o tabelião da circunscrição do imóvel, que tem poderes para atuar na cidade em que o imóvel está localizado. É um fato muito interessante e importante na prática. Vamos avançar. Segundo documento, planta e memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. Um inciso muito importante, porque apesar da planta e do memorial estar aqui na lei exigindo essas assinaturas, tanto do proprietário tabular, que é aquele proprietário que está na matrícula do imóvel usucapiendo, quanto dos proprietários ou titulares de direitos dos imóveis confinantes, a gente percebe na prática que muitas vezes é impossível ter essas assinaturas, porque nem se sabe quem é o proprietário e nem quem são os confinantes.
Então, é uma exigência muito difícil de ser cumprida. Por isso que planta e memorial, com a ausência dessas assinaturas, não é empecilho para o registrador receber esse requerimento de usucapião extrajudicial. Em outras palavras, pode sim apresentar planta e memorial descritivo sem assinatura desses interessados definidos, que a gente chama. Por quê? Isso é possível porque o registrador ele tem outros meios de suprir essa ausência. Aqui, o registrador, ele, na ausência dessas assinaturas, ele vai notificar as pessoas aqui citadas pessoalmente através do cartório de registro de títulos e documentos ou de uma carta com aviso de recebimento para poder se manifestar em relação ao processo de usucapião extrajudicial dentro do prazo de 15 dias. O silêncio desses interessados é interpretado como anuência, como concordância. Não sendo encontrados esses interessados e não sabendo onde encontrar, que é o que acontece muito, porque geralmente se tem um proprietário ali atuante e próximo ao imóvel, não vai acontecer a usucapião. Então, é muito normal não encontrar esses interessados definidos nesse artigo. O que o registrador faz? O registrador vai, através de edital, notificar esses interessados em um edital publicado em jornal de circulação grande dentro da cidade, e ele vai fazer isso por 2 vezes, também no prazo de 15 dias. Não havendo resposta, o silêncio interpretado como anuência. Superado esse inciso do artigo 216, mas lá na frente eu vou explicar para vocês o porquê que esse artigo, esse inciso é muito importante e fez muita diferença no exercício prático da usucapião extrajudicial. Vamos seguir. Antes de seguir, eu queria só comentar com vocês que esse inciso, ele trouxe interessados definidos, mas também nós temos a presença de interessados indefinidos, que são possíveis terceiros interessados também no processo de usucapião extrajudicial. Então, veja bem, o registrador ele tem a obrigação de tornar esse ato público, de falar, gente, está acontecendo um procedimento de usucapião extrajudicial. Alguém tem alguma consideração a ser feita? Esses interessados, que são os interessados indefinidos, possíveis terceiros, eles serão, sim, notificados através de edital, também no prazo de 15 dias, e o silêncio deles também interpretado como anuência, certo? Prosseguindo. Terceiro documento essencial são as certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Esse inciso, ele não tem muito o que ser falado, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês quando o interessado, que for o requerente interessado na usucapião, quando ele tiver um domicílio diverso daquele do imóvel, não se esqueçam que as certidões negativas também precisam ser tanto da situação do imóvel quanto do domicílio do requerente. Então, ficar atento a esse detalhe. E, por fim, o último documento a ser apresentado junto com o requerimento é o justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo de posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Muito cuidado com esse inciso, porque o justo título, ele só é indispensável para aquela espécie de usucapião que o considere indispensável. Então, se na via judicial o justo título não é um requisito essencial para algumas espécies, não tem por que ser um requisito indispensável na via extrajudicial. Então, muito cuidado que o justo título é somente exigido para aquela espécie que exige um justo título, certo? Outra consideração,
quaisquer outros documentos que demonstrem origem, continuidade, a natureza e o tempo de posse, eles devem ser apresentados. Mas, Camila, e se eu não tiver nenhum? É possível acontecer. Geralmente são imóveis antigos ou que não tem nenhuma regulamentação, nem matrícula tem. Essa ausência de documento também não pode ser óbice para um requerimento na via extrajudicial. Então, por isso que o próprio artigo 216 trouxe uma forma de suprir aqueles interessados que não têm como apresentar esses documentos, que é a chamada justificação administrativa. Eu gostaria de ter um tempo maior com vocês para poder explicar sobre a justificação administrativa, mas infelizmente a gente não tem. Então eu vou deixar uma ressalva aí para que vocês procurem, estudem e deem uma olhada sobre essa justificação administrativa, que ela pode ser feita tanto perante o tabelionato de notas, através de uma escritura pública de justificação, ou então na via judicial, para se reconhecer a origem, a continuidade, a natureza que aquele título, que aquele interessado não tem em relação ao imóvel. Tá bom? Vamos prosseguir. Nós já terminamos de fazer a análise do requerimento para uso capião extrajudicial e terminamos também de fazer a análise em relação aos documentos que vão instruir esse requerimento. Agora eu vou passar a analisar com vocês alguns pontos importantes em relação ao uso capião extrajudicial. Marcelo, como é que está nosso tempo aí? Pode continuar, Camila, fica à vontade. Tá tranquilo? Tá, tão próximo ao nosso tempo estabelecido, mas pode continuar, tá muito interessante. Eu tenho até algumas perguntas para te fazer depois. Ótimo, então vou prosseguir. Então vamos para os parágrafos. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel, uso capiendo, ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento para manifestar consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Quando eu analisei com vocês a necessidade de apresentar o documento, que é a planta e o memorial descritivo, eu citei isso para vocês, da ausência. Por que eu estou trazendo isso de volta? Estou trazendo para reforçar com vocês que o texto original do 216, quando o novo Código de Processo Civil trouxe esse artigo, era de que o silêncio desses interessados era interpretado como discordância. Isso era um entrave muito grande para o uso capião, porque se você não sabe nem quem é o proprietário, se você não consegue localizar os confinantes, como você pode exigir que a manifestação deles em um procedimento de uso capião seja algo definitivo para falar prossegue ou não prossegue? Então, a lei 13.465, que é a Lei de Regularização Fundiária, que surgiu em 2017, chegou modificando essa única palavrinha, tirou discordância e passou a colocar concordância. Só de ter essa mudança, de interpretar o silêncio desses interessados definidos, que é o titular e os confrontantes, nós tivemos aí um ganho muito grande para o Instituto da Uso Capião Extrajudicial, porque ele tornou-se viável, já que não temos a manifestação desses interessados, interpreta-se como concordância e segue o procedimento. Por isso que eu fiz questão de enfatizar esse detalhe com vocês. Adiante, o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município. Então, aqui nós temos mais uma obrigação do registrador de imóveis, que é também notificar a respeito do processo de uso capião extrajudicial para os órgãos, para a União, para o Estado, para o Distrito Federal e para o município. O silêncio desses entes
também é considerado como anuência. Só que para eles tem-se uma ressalva. A qualquer tempo, eles podem vir a questionar, a perguntar, a querer saber sobre esse procedimento. Essa é a diferença da notificação da União, dos estados, do Distrito Federal e do município para a notificação dos demais interessados. Aqui não preclui o direito à resposta, enquanto nos outros, passados 15 dias, é anuência. Aqui não. Prosseguindo. Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo 4º deste artigo, sem pendência de diligências na forma do parágrafo 5º desse artigo, e achando-se em ordem a documentação, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso. Isso que fala dos parágrafos 4º e 5º são as notificações. Notificou, não havendo impugnação, não havendo objeção, e estando a documentação, requerimento ok, advogado presente, documentos presentes, o registrador ele tem que registrar a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, porque o título vai estar hábil. Correto? Mas, Camila, e se houver a impugnação de qualquer um desses interessados? E se houver a impugnação? Havendo uma impugnação, a primeira reação do registrador de imóveis é chamar esse interessado que impugnou, tentar fazer com ele uma negociação, saber o que aconteceu, o porquê da impugnação. Havendo essa negociação e o interessado conciliando ali com o registrador, ok, impugnação resolvida, procedimento da usucapião extrajudicial segue normalmente. Agora, não havendo essa conciliação com o interessado e a impugnação continua vigente, não tem o que fazer. O registrador precisa interromper esse procedimento de usucapião extrajudicial e remeter o processo para a via judicial, e o interessado deverá dar prosseguimento ao usucapião na via judicial. Prosseguindo. Já caminhando aí para as conclusões finais, vamos fazer a análise do parágrafo 8º. Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido. Muito claro, e não temos considerações a fazer, mas importante que saibamos que existe a possibilidade, sim, do pedido ser rejeitado por vários motivos, seja por falta de documentação, seja por descumprimento de algum critério essencial, por vários motivos, dependendo da qualificação que o registrador deu para esse título. Prosseguindo. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião. Eu quis só reforçar isso para vocês, porque, às vezes, as pessoas podem ter a ideia de que, uma vez que entrou com a ação, uma vez que entrou com a usucapião extrajudicial e ela não deu certo, eles pensam que perdi meu direito, não posso mais requerer, já era, não tenho direito ao usucapião. E nós tratamos isso logo no início de que não é verdade, que frustrada a via extrajudicial, tem-se a oportunidade de jogar isso para um juízo de valor dentro da ação de usucapião judicial. Conclusões. A qualificação do registrador, ela pode ser positiva ou negativa. Sendo positiva, o documento está apto para registro. Registra o pedido e o interessado tem-se ali o título de propriedade do imóvel em razão da posse prolongada no tempo, usucapião extrajudicial. Mas e se a qualificação for negativa, significa que o título não está apto para registro e que ele será devolvido ao interessado para que ele
cumpra as exigências legais. Cumprindo as exigências, o título torna-se apto, vai para registro. Não cumprindo ou não podendo cumprir essas exigências, aí não tem jeito. Pode o interessado questionar essas exigências de um procedimento específico administrativo que a gente tem, que se chama suscitação de dúvida. É um procedimento que a gente remete isso ao juiz para que ele decida, porém não é um procedimento judicial, é um procedimento administrativo. E também, ou então, o interessado pode acatar essas exigências e, não podendo cumpri-la, levar isso para a via judicial e dar prosseguimento na via judicial. Para finalizar e para fazer um aparato geral daquilo que a gente conversou aqui, eu trouxe o trâmite no registro de imóveis da usucapião extrajudicial. Etapa 1, o ingresso do título no cartório de registro de imóveis. Etapa 2, da autuação dos documentos. O registrador recebeu o requerimento, recebeu os documentos, ele autua, registra isso num livro que a gente tem que chama protocolo. Abriu-se o protocolo. Etapa 3, das buscas nos livros do cartório. Etapa 4, da qualificação. Etapa 5, admissibilidade do pedido. Tá tudo ok? A espécie de usucapião é a devida? Ele tem requisitos formais, reais, pessoais para isso? Etapa 6, notificação dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados. Etapa 7, intimação dos entes públicos. Etapa 8, publicação dos editais. Etapa 9, nota fundamentada, que é quando tem exigências a serem feitas, e aí vamos ver se tem a possibilidade de serem cumpridas. E etapa 10, que é a verificação final e registro da usucapião. Com isso, eu encerro aqui a minha explanação. Para o que eu tinha programado, aqui acabou. Eu espero ter esclarecido e trazido pontos importantes para vocês. É um tempo curto, mas dá sim para a gente falar um pouquinho do Instituto. E se vocês tiverem necessidade de entrar em contato comigo ou para te esclarecer alguma coisa, eu deixei o meu contato aí no final do slide. Tanto o meu site, quanto o meu e-mail, quanto o Instagram, podem ficar à vontade. Tá bom? Marcelo, alguma pergunta? Sim, primeiro, Camila, eu gostaria muito de agradecer a explicação detalhada, cuidadosa, né, de uma forma tão didática, exposta de uma forma tão didática. Fico muito orgulhoso na condição de professor, embora infelizmente não tenha sido seu professor especificamente, mas fico muito orgulhoso de ver né, uma egressa da instituição com esse grau de aprofundamento na discussão, de conhecimento e, ao mesmo tempo, esse cuidado em expor de uma maneira, né, tão didática a matéria. Assim, agradeço muito pela contribuição e o que eu gostaria de perguntar para você é como você visualiza a importância da usucapião extrajudicial e, ao mesmo tempo, dentro daquela lógica de tentativa de regularização fundiária, a gente discute muito, né, a importância da posse, o quanto que nós temos muitos imóveis que não têm uma regularização ainda no Brasil, né, o quanto essa é uma realidade presente. Então, como que você vê, além da importância da usucapião judicial, a importância dela frente a essa questão da regularização fundiária? É uma excelente pergunta. Eu costumo até falar que eu gosto muito do Instituto da Usucapião, principalmente a oportunidade e a possibilidade dela ser feita de forma extrajudicial, porque a Usucapião é um instituto muito democrático. Ele possibilita a facilidade da pessoa em adquirir um título, de adquirir uma propriedade que muitas vezes, diante da burocracia trazida pela lei de regularização comum daquele imóvel, ele nunca conseguiria atingir um título, atingir o último passo, que é o registro para ter a propriedade. Então, eu acho a Usucapião um instituto democrático,
essencial e que liga as pessoas a essa oportunidade de se ter um registro, de se ter um título. E a partir do momento que você tem um título, tem uma propriedade, as consequências jurídicas disso daí, a segurança jurídica é muito maior, falando-se de forma muito ampla. E em relação ao que eu vejo da usucapião, principalmente nesse sentido que você me perguntou, da importância do Instituto da Usucapião frente a tanta dificuldade de acesso que as pessoas têm, é que eu vejo a usucapião também como uma forma muito importante de desafogar o judiciário. Falando, lógico, na usucapião extrajudicial, trazendo para o nosso assunto aqui, a usucapião, ela, além de ser democrática, de democratizar o registro, ela traz essa possibilidade de ser um instrumento mais célere, muito mais vantajoso em tempos se você pensar no custo de tempo que uma ação judicial de usucapião teria. Eu tenho ações aí judiciais de usucapião que vai para 6 anos, 7 anos e não está nem perto de concluir. Então, a gente tem uma importância muito prática nesse instituto de desafogar o judiciário e trazer uma responsabilidade muito maior para o registrador, dando até uma importância a mais no serviço tanto do registrador de imóveis quanto do notário, porque eles são pessoas capacitadas para isso. Então, que nós passemos a utilizar mais desse serviço. Eu vejo assim, eu vejo como democratização a importância e também como uma forma de desafogar o judiciário e ganhar tempo, trazer para o nosso cliente, para o interessado, uma satisfação do direito muito mais próxima, muito mais célere, mais efetiva. Eu respondi sua pergunta? Com certeza. A gente agradece muito mais uma vez a sua participação, agradece também a presença, né, a audiência de todos em relação ao vídeo. Avisa que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e se gostou, deixe um like aqui também para a gente. Muito obrigado mais uma vez, Camila. Um grande abraço para você e tenho certeza que essa é a primeira de muitos encontros, muitas participações. Que bom. Eu que agradeço, eu fico muito lisonjeada de ter sido convidada e, como eu disse, coloco-me à disposição sempre que precisar, tá bom, Marcelo? Sempre que precisar pode me chamar, vai ser um prazer poder contribuir. E eu queria deixar um beijo muito grande para os seus alunos, para a turma do 7º período, e podem contar comigo sempre que precisarem também. Tá certo. Muito obrigado. Um grande abraço.